Alô, alô, meu amigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, um podcast de carreira médica em que nós vamos entender, desconstruir os pilares de uma carreira médica de sucesso tijolo por tijolo. Estamos aqui no nosso estúdio, Pedrão, que prazer estar aqui de novo. Ficamos um tempo sem gravar. Saudade de gravar, com certeza. E hoje uma convidada muito especial, já estava ali há um tempinho no Instagram seguindo ela e estava doido para marcar essa gravação. Então hoje a gente vai falar com a doutora Mariana Francotti, médica formada lá pela Paulista, mais uma. Ginecologista também. Então, daqui a pouco a gente divulga as redes sociais dela. Doutora, vai ser um prazer esse nosso papo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá gestante, olha a força de vontade. 34 semanas para falar com a gente. Obrigado pelo esforço, hein? Imagino que não deve estar sendo fácil. Imagina, eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome. Fico muito feliz que você acompanha o meu trabalho. Não, vamos falar bastante do seu conteúdo, que é realmente muito interessante nas redes sociais. Até, Gui, a gente já estava conversando sobre isso aqui um pouco no warm-up que a gente faz, de quão rápido também foi o teu crescimento assim nas redes sociais e tal. Você começou com rede social já na... Como é que foi isso? A gente já pode abrir o episódio falando disso. Começou na residência? Direto ao ponto, né? Vamos falar do elefante na sala. Aproveitando. Foi no R2 ali. Tava na R2 e falava, vou começar a postar algumas coisinhas. Na verdade, a gente começou a aumentar muito essa questão do Instagram, né? Teoricamente, eu não gosto muito de aparecer. Tem o temperamento. Você vê. Gostei do teoricamente. Na prática não parece, né? Mas e a gente vai se adaptando e vai melhorando ali com o tempo. Mas inicialmente ele era bem difícil, fazia mais posts mesmo do que vídeo, reels, essas coisas. Uhum. Só que eu já tinha um entendimento ali pelo contexto da residência, tinha outros colegas que já tinham Instagram também, de que era a plataforma que a gente conseguia se expor e que os pacientes nos achavam, né? Então eu caiu a ficha realmente no momento que eu fui procurar um médico especialista, que era um vascular, para minha mãe. E aí eu fui no Instagram, coloquei vascular, e achei o perfil do médico. Aí depois eu fui olhar o currículo e falei, gente, se eu que sou médica estou procurando, imagina os pacientes, né? Legal. E provavelmente o currículo do cara era bom. Era bom. Isso é quando mais impressiona, né? Quando o cara não só tá na rede social e faz um trabalho bem feito por lá, mas aí você vai confirmar isso tudo lá no LinkedIn, né? No escavador, jogou no Google, né? Um clássico. Escavador. Dá uma olhada sempre ali. Um susto, né? O que você vai achar no escavador. Você encontra. O currículo Lattes, né? A gente exato. tem esse costume de olhar. Então foi bem por aí. Eu falei, olha, não é muito que eu gosto, mas eu acho que é uma obrigação e vai fazer diferença lá na frente. Vamos começar já a semear. E quando você começou, você já começou com o perfil, me corrija se eu estiver errado, é ginecologia.católica. Isso. Você já começou falando enfim, da tua religião e tal, envolvendo isso nos posts, ou foi uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo? Foi gradual, No início era DRA Mariana Francotti mesmo. E aí, coisas de ginecologia geral, aquela coisa muito parecida com os outros perfis, né? Hoje em dia a gente vê um padrãozinho ali, ainda mais quando a gente terceiriza esse serviço, fica muito parecido mesmo. Sim. Então era meio assim, aí eu postava, daqui a pouco eu arquivava. Aí a minha amiga falou, mas cadê o post que você fez? Tava legal. Eu falei, não, ficou muito feio e tal. Não, coisa que só a gente vê, né? Que ninguém vê defeito. Não, e você demorava um ano fazendo Canva e tal. Aí daqui a pouco ia de novo, postava uma série, aí eu não gostava da cor, tirava. Aí ficava naquele poste tira. Aí minha irmã também me deu uma sacada, falou, Mariana, né, feito é melhor que perfeito, deixa rolar. E quando alguém te achar, né, é importante que você já tenha ali um portfólio, né, de posts do que você faz. Então vai postando, independente da curtida, não pode ter 12 fotos, né? Isso, que às vezes tem só da sua família ainda, você, né, fotos pessoais. Então você tinha que ter um portfólio ali para ele saber do que você trabalha, como é que você faz. E aí foi indo, eu fui postando devagarzinho. Quando eu R3 ali, depois eu tive uma que eu chamo de conversão espiritual, intelectual ali para a parte religiosa mesmo, que eu assumi realmente a postura da religião junto com a especialidade, que é uma especialidade difícil, né? Nossa, eu acho mas acho que ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Porque acho que inclusive de todas as especialidades é uma das mais pessoais que você tem, que você lida com a saúde da mulher também, que tem uma troca muito grande, uma conexão muito grande. Então você trazer algo que é tão pessoal quanto a espiritualidade faz todo sentido. Exatamente. Você deixa a pessoa mais à vontade ali. Sim. E não foi, na verdade, muito intencionado para a parte de conseguir paciente, foi mais para a parte religiosa mesmo, de expandir a doutrina. Era outro pensamento, mas que
como consequência, acabou enchendo muito o consultório, né? Realmente foi uma explosão ali, porque era um nicho que ninguém tinha explorado. Essa que é a sensação que me deu. Então, era muita gente chegando, achando curioso, e falando, graças a Deus, que eu achei alguém parecido comigo nesse sentido, e foi se identificando, aumentando, um chamando o outro, as coisas foram aumentando, e eu fui fazendo mais reels ali, aquela coisa que acaba viralizando um ou outro, né? Aquele que você menos espera, na verdade. Acho que o primeiro que viralizou ali foi um que eu gravei no plantão ali, 5 minutos de um paciente e o outro, coloquei, gravei, e aí foi um auê, né? E aí foi chegando e graças a Deus ele também ajudou muito no consultório quando eu me formei, né? Então eu fiquei semeando ali R2, R3. Aí no primeiro ano de formado ainda era bem difícil, não tinha paciente basicamente nenhum ali, fazia mais plantão de GO. Sim. E aí no finalzinho, ali quando começou a engajar um pouco mais, e apareceram todos os pacientes praticamente eram do Instagram, assim, 100%. Aí depois foi vindo mais indicação, mas boca assim... a boca depois. Maioria todinha do Instagram. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem que se render, né? Tem gente que não gosta, mas infelizmente é o meio que a gente tem. Antes eram os catálogos, né, dos convênios. Hoje em dia é o Instagram. Então, eles procuram realmente ali a associação dos nomes, e aí você entra com essa parte de marketing, né, colocando ali um nome fácil de achar, ginecologia, como alguma coisa forte também. E assim que as pessoas te acham, te veem. E as pacientes falam também, né, do tipo, eu procurei você no Instagram e fui olhar sua cara para ver como é que era. Então, eles gostam dessa questão de como que você fala, de como que você age, o rosto. Então, tudo isso conecta com a pessoa e ela vai atrás de você. Aí você valoriza o seu trabalho, porque não é qualquer ginecologista, ela quer passar com você. Não, eu achei legal realmente pontuar assim, né? Primeiro, o quão desafiador é botar a cara na internet. A gente tem feito isso e ainda assim, às vezes também encontra desafio, às vezes uma vergonhinha, grava um que dá uma gaguejada, mas... Hoje mesmo eu fui gravar um vídeo de 30 segundos, gravei uns 8 pra sair. Vai, é isso, feito é melhor que perfeito, mas o legal, que eu acho que me chamou muito a atenção, é de fato... E talvez possa ter, né? Aí é uma questão muito pessoal minha também, mas um pouco de Deus nisso, do que é pra você fazer. Mas do que você quis começar a divulgar alguma coisa meio religiosa. Nisso foi abrindo um oceano azul e vindo um monte de paciente pra uma via que talvez você nem imaginava e as coisas vão ganhando sentido, né? Que é de fato aquela coisa de você dar o primeiro passo e confia e aí vai. E como isso, né? Às vezes a gente pensa nessas questões e talvez pessoas que não sejam tão religiosas podem enxergar dessa forma. Mas como isso também tá super atrelado na nossa carreira e até na forma como a gente vai conversar com os pacientes e divulgar conteúdo nas redes sociais, né? E é muito doido pensar que até lá tem essa questão, né? Isso, exatamente, né? É uma construção ali, a gente não sabe como começa, de onde é que tem, né? Mas a gente precisa tentar, né? Se expor ali de alguma forma, porque é benéfico. A gente passa conhecimento hoje em dia, então vamos falar disso também. Como a gente consegue divulgar, né? Melhorar o conhecimento geral, os pacientes gostam bastante. E além disso, consequentemente, ali, a gente acaba tendo um trabalho mais valorizado. Então, assim, eu agradeço muito, né? Acho que foi realmente uma providência divina, na verdade. Não coloco mérito nenhum nos meus vídeos, porque eles não têm esse potencial. Mas realmente foi alguma coisa a mais ali que acabou engajando um atrás do outro. E aí chegamos aonde estamos agora. Que graças legal. a Deus. Sim, com certeza. Mas como é que então tudo isso começou? Assim, vamos, pra gente chegar lá agora assim, vamos começar pelo começo. Vamos. Como é que foi essa história de querer ser médica? Você sempre tinha o sonho? Tinha alguma influência? Como é que foi essa decisão? Ótimo. Lá em casa não tem ninguém que é médico, né? Eu sou a primeira médica da família. E é importante contextualizar ali, porque nessa época de ensino médio, antes de prestar o vestibular, eu tinha uma prioridade diferente da que eu tenho hoje. Então, a minha prioridade era estudar, ser bem-sucedida, ter uma profissão boa, ajudar minha família, os meus pais. Era bem nessa pegada, eu era bem focada. Né? Eu tenho um temperamento mais melancólico, assim, não sei se vocês conhecem, mas geralmente a gente é mais centrado, tudo. E aí eu lembro que nessa época ali, tentando decidir o que ia fazer na faculdade, eu sabia que tinha que ser alguma coisa que me desse uma estabilidade financeira, alguma coisa que me possibilitasse ajudar realmente meus pais ali, que desse uma ascensão de forma geral para a família toda. Eu sou a filha do meio, eu tenho minha irmã que é enfermeira e o meu irmão que é ADM hoje em dia, né? Meus pais são professores de matemática e professores de física. Então a gente estudava bastante em casa e aí eu ficava na dúvida, né, o ano inteiro. Putz, o que eu posso fazer?
E a gente lembra que naquela época falava muito que se você estivesse na dúvida, você podia escolher ADM, né? Eu falei, putz, é verdade, mas medicina também, né? Eu falei, nossa, medicina também é uma ADM, porque a gente passa 6 anos ali, a gente tem um monte de especialidade para escolher nesse período. Certamente eu vou gostar de alguma coisa. Se eu não gostar, eu vou para gestão, vou para alguma coisa diferente que dá para usar a medicina também. Já tinha essa visão nessa época? Nossa, avançado. Eu aprendi isso há 2 anos atrás. Na frente do seu tempo. E aí eu falei, olha, e eu gosto de desafio, gostava de estudar. Falei, vambora. Acho que tem uma estabilidade, né, financeira, tudo aquela coisa. Perfeito, foi uma decisão planejada. Planejada, Uhum. E aí eu falei, vou tentar a medicina, né? Aí passei o 3º colegial ali estudando, tudo, não passei. Fui fazer o ano de cursinho. Você é de São Paulo? Desculpa. Eu sou de Santa Isabel. Santa Isabel. Fica ali no interior de São Paulo, dá uns 40 minutos ali. É pertinho. É perto. E aí eu vim para São Paulo fazer o cursinho para cá. Uhum. Fiquei 1 ano no cursinho ali, estudando, tudo. E aí nessa época também eu estava bem direcionada, falei, e ao mesmo tempo com a segunda visão ali, se não desse certo, eu faria ADM também e tudo certo. E aí, nessa época, começou a surgir um pouquinho mais a questão da religiosidade, né? Eu lembro que eu fiz até uma promessa e falei, olha, Deus, né? E com a intercessão de Nossa Senhora, ali, se eu não passar esse ano, eu não vou mais prestar. Porque eu não quero entrar nesse looping de presta, não passa, aí ano que vem eu tento, eu não tenho esse tempo. E o cursinho faz esse terror, né? Faz. Porque tem uma galera que tá lá 8 anos, você fala, meu Deus, eu não posso virar. Tem até a turma da média, né? Que eles colocavam, turma da média. Aí tinha a galera que tava tentando há 5, 6 anos, 4 anos. E aquela coisa, ano que vem vai. Falei, eu não vou entrar nisso, porque não é o meu planejamento, a gente não tem como. Tudo bem? Tudo bem. E aí segui, né? Fui indo ali. E aí foi, acho que uma bênção gigantesca também quando eu passei na escola, né? Eu fiz a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, a gente fala que é a Escola Paulista de Medicina. Uhum. E aí foi uma alegria muito grande ali, uma concretização ali de todo o estudo e principalmente dessa promessa ali que se cumpriu, né? Uhum. Foi tanto que eu fiz o Enem, fiz a USP praticamente, a Unifesp. A USP fui para a segunda fase, não fui chamada. E o Enem eu usei para fazer ADM, né? Que era pelo ProUni. A cartinha na manga. E eu me matriculei. Sério? Que ele saiu antes da Unifesp, né? Falei, não, vamos matricular. Levei todos os papéis lá, tava matriculada em ADM. E aí, graças a Deus, no mês seguinte ele saiu pra medicina. E aí eu fui. Legal demais. Na Escola Paulista, aí, numa excelente escola. Muito, muito, muito. Eu amei a escola, né? Desde o início ali, a gente tem uma integração muito boa. Acho que foram anos memoráveis, né? Eu gostei bastante. Deixa eu aproveitar que você levantou a bola de um assunto de que eu não sei se você conhece e talvez eu não tenha tanta propriedade para falar. Posso tentar ajudar, mas eu acho que... Eu não conheço, você também não. Mas vamos tentar. A Mariana conhece. Que é dos temperamentos. Sabe por quê? Porque a gente tem conversado muito sobre a escolha da especialidade, né? E eu já tinha pensado uma vez até de produzir conteúdo relacionado a isso, de como talvez, pelo menos reconhecer o seu temperamento pode ser importante para você analisar se tem alguma especialidade que pode ser mais ou menos compatível, ou no mínimo entender como que você reage nesse processo de escolha, né? Afinal, isso diz algo sobre você. Você conhece alguma coisa sobre os temperamentos? Absolutamente. Ó, eu vou me aventurar, tá? E aí a Mariana, você vai me ajudar, tá bom? Perfeito, você começar a falar besteira. Vou tentar. Existem outras... Vai sobrar pra você. Eu vou prestar bem atenção para eu ajudar. Existem 2 classificações sobre os temperamentos. Uma é um pouco mais complexa, falando que existem mais subtipos de temperamentos, mas a mais tradicional são de 4 temperamentos. É como se fosse, de fato, um círculo ou aquele... sabe? Os 4 elementos. 4 elementos, sabe? 4 opções. Pra cima, pra baixo, esquerda, direita, tá bom, sabe? Entendi. Um X plano. assim. Exato, um plano. E aí você consegue definir os temperamentos como um mais quente, 2 mais quente no caso, que são os 2 que estão na parte de cima, 2 mais baixos e tem os da direita e o da esquerda, né? E aí se a gente for relembrar todos, como é que é mesmo? Tem o colérico. O colérico, o melancólico. O melancólico. O sanguíneo. O sanguíneo. E o fleumático. O fleumático. Os 2 de baixo são... se for os frios, né? Os frios. São o melancólico e o fleumático. E os quentes são os sanguíneos e os coléricos. Pois é. E você é colérica, você falou? Eu sou melancólica. Melancólica.
A gente fala que é mais terra, né? Mais firme. A gente é mais introspectivo, mais centrado. Tem uma facilidade maior para estudar, para se concentrar. Não tem a ver com a palavra melancólica na Não. psicologia e psiquiatria. Não tem. Tá. Não. Assim, né? Em partes, né? A gente também tem essa parte tão introspectiva que a gente tem muito pensamento, às vezes, de pessimismo. Isso é Certo. verdade também. Entendi. E aí os de cima, eles já são mais ativos, eles reagem com mais facilidade. Então, se está numa situação de conflito, eles vão reagir e depois pensar, vamos dizer assim. Entendi. E os de baixo, a gente pensa muito e depois reage. E aí, qual que é a diferença do que estão do lado direito para os que estão do lado esquerdo? É o elemento que mais se destaca. No nosso caso, eu fico junto com o colérico na razão. Então, a gente considera mais a razão do que o social, do que a pessoa. E agora, Mais pragmático, talvez? são mais pragmáticos. Tá. E tudo tem que ser justo, né? O que é justo, o que é verdade, sim, sim, não, não. E aí já o sanguíneo e o fleumático, eles são mais as pessoas, né? Então, eles pensam mais nas pessoas, no ajudar o próximo, do que na razão em si. Né? Então, Entendi. o elemento principal seria o outro. E o pessoal fala muito também dos relacionamentos, né? Eu acho que essa questão de marido esse e é mais mulher legal, e tal, sempre tem alguma Assim, coisa. esse dá match um com o outro, é isso? Geralmente você começa assim, né? É. A gente que gosta de estudar, a mulherada, né? Ele começa a se entreter com essas coisas, né? É porque, mas na verdade o que eles dizem sobre os Tá temperamentos... sabendo, Pedrão? Mas é porque isso é uma coisa que é engraçada, eu não sei justificar o porquê, mas nos podcasts religiosos e tal se fala bastante, né? E eu acho interessante, porque eu não acho que isso justifica uma escolha da especialidade, mas faz simplesmente um processo de autoconhecimento. E eu sei disso porque eu sou um cara que é do lado de cima e eu sou o que tá ali na razão, e óbvio que às vezes você não é só um, por isso que existe essa segunda classificação que tem os 8 subtipos, que ele fala que às vezes você pode ser um cara que é mais razão e mais ação, mas talvez um pouquinho mais centrado para pessoas do que extremamente centrado para razão e por aí vai. Mas enfim, eu tenho certeza que eu sou do lado de cima, da parte de cima, assim, sabe? Pra ação. Você é expansivo pra caramba. Exato. Expansivo, isso é uma boa Então, característica. E aí, aproveitando todo esse tema, como que essas características foram aparecendo na Mariana na faculdade e diante do contato com as especialidades? Perfeito, de pergunta difícil. Difícil. Mas Não, mas Aquela o que eu ia te explicar, que eu acho que vai de encontro com o que a sua pergunta fez, né? Que é, no fim, isso é uma questão muito do como você é e ponto, assim, né? Você Sim. nasceu assim. E, sabe, Não, entendi. Mas seu jeito de ser, mas você consegue moldar isso. Legal. E aí, a forma como você é moldado, a isso as pessoas dão o nome da tua personalidade. Então, o Gui é mais É tipo, tem uma colérico. base de um jeito e vou E aí, conforme as suas experiências, as coisas que a tua família foi te ensinando, as pancadas que você foi levando da vida e tal, Isso, você foi construindo uma personalidade que às vezes no primeiro momento as pessoas podem te conhecer, elas não vão achar, o Gui é colérico. Não, eles vão achar que o Gui é tal. Mas, quem conhece o Gui de perto, tua família e tal, que te conhece na essência, talvez saiba que o teu temperamento é outro, mas conforme você vai crescendo, você vai moldando ele através da sua personalidade. Por isso que não é uma coisa determinista, assim, só porque você tem um temperamento, você vai ser assim pra sempre. Pelo contrário, acho que a gente tem liberdade de sair aprendendo sempre coisas novas e construindo a pau que personalidade nasce torto você tá sem buscando. direita, no fim das Exato, mas é Exato. por aí. É um processo de evolução. Tanto que todo mundo que está na rede social parece que é mais expansivo, mas na verdade ali é um... Nossa, uma luta interna pra uma conseguir luta fingir, interna, né? Exatamente. E existe essa evolução ali, dizem que quando você é muito evoluído, as pessoas não conseguem detectar o seu temperamento. E geralmente você caminha para um temperamento mais fleumático, que é aquela pessoa que sabe lidar com as situações, plena e serena. Isso. Legal. Mas também que consegue cumprir, né, com as tarefas. Então tem isso também. E durante a faculdade ali, até, eu sempre fui muito indecisa. Na verdade, vocês viram, né? ADM, medicina e tal. E eu fui levando essa indecisão ali porque eu realmente gostava de muitas coisas, mas essa forma prática e racional acho que é o que pegava mais. Então, a razão sempre vinha ali de forma de planejamento. O que eu vou fazer, como que eu vou conseguir evoluir nessa parte, até para esse mercenário, mas era muito parte financeira ainda. Então, eu queria alguma coisa que desse que eu gostasse e desse um retorno bom também, né? E aí, nessa questão de razão, tudo, eu fui entrar, o que eu gosto de estudar? Eu gostava de estudar pediatria, ginecologia, eram temas que eu, enfim, né, gostava dos temas, no geral, na prática ali, a teoria era fácil para mim, gostava de estudar também, as crianças e tal. E aí, fui seguindo com esses dois, assim, até o final, sabia que não iria fazer, por exemplo,
patologia, né? Essas coisas assim, radiologia. Eu queria mexer com gente também. Queria que tivesse esse misto ali de consultório com procedimento. Sim. Porque você dá uma espairecida, É um equilíbrio, né? Você consegue espairecer um pouco, sair daquela coisa mais maciça de consultório. E essa foi algumas coisas que eu levei em consideração também. E aí fui indo ali pro internato. A cirurgia era bem legal, né? Acho que todo mundo passa na cabeça fazer cirurgia, urgência, porque você se sente médico, né? Você se sente eu acho que a ali no experiência Anatomy, é muito né? intensa, né? Pro interno. Ele Isso. sente na pele, então a ideia da especialidade vem. Não necessariamente faz sentido com quem você é, mas a experiência é tem uma recompensa muito grande. Marcante, né? Você realmente está salvando vidas, você vê aquilo acontecendo, trauma. a família fala, nossa, você coloca uma roupa cirúrgica, a família, nossa. E você chega em casa cheio de história, né? Eu lembro que eu não era nem residente. E aí, uma vez, lá na cirurgia e tal, a gente ficava no trauma, né? E a Santa Casa é porta aberta, e do nada chegou lá uma ambulância e tal, mas não fez tanto barulho assim, os residentes, Pedrão, vai lá já vendo o que é, tal, que a gente tá indo, sabe? Clássico de casa caída, monte de paciente pra sobra pro interno, porque os R1 estão... Nossa Tira a história lá. Vai vendo o que é tal. Aí quando eu olho, a enfermeira tava trazendo o paciente, falou assim, foi encontrado aí e tal. Na hora que eu olho, o cara tinha levado uma facada e tava com o intestino totalmente pra fora da barriga. Eu falei, ué? Aí eu falei, gente, vocês não estão massageando nem nada. Eu fui ver sem pulso e tal, parado. Aí, nisso, vamos pra sala ali da emergência e tal, começa a massagear, enfim, aí fica aquela loucura da cirurgia, o pessoal pegando acesso e tal, dissecando vasos pra começar a fazer mais volume. Surge gente do chão pra pegar acesso, Do nada, os caras descobrem que ele precisava de uma toracotomia beira-leito lá no PS. Nisso já não tava mais tomando conta do caso, óbvio. Já tava todo mundo. Sim. Já tava até o chefe. Quando eu olho, tá o R2 fazendo uma toracotomia para ver possivelmente que tava com algum vaso perfurado ali e tal. Eles iam clampear. E aí, ele abrindo o tórax e eu assim, ó, baixinho, assim, só debaixo do braço dele, olhando pelo buraco do braço, o cara abrindo o tórax do paciente no meio do pronto-socorro, clampeando. O cara voltou da massagem, depois que tava sangrando, então era hipovolêmico e tal, aí enfim, bolsa, tudo, voltou, droga vasoativa, vamos correr pro centro cirúrgico. Já chama a vascular, chama a cardíaca, a cirurgia vai abrir, chama todo mundo, e a gente carregando o paciente assim, do lado, início oferindo pressão, as bombas pegando bagaço, correndo pro elevador, tal, e aquele barulheiro assim, as pessoas no meio do corredor, sai da frente, tal, e do nada a gente entra no elevador, quando a porta bate, silêncio. Aí um olha pro outro e fala, é isso aí, isso aqui é a Santa Casa. Os caras muito pilhados, né? Tipo, vocês ideias. Adrenalina mil. R4 do trauma lá e tal, todo mundo do PS. E aí no fim o paciente entrou lá pro centro cirúrgico. Ele chegou a sobreviver uns dias, mas depois o caso dele era muito sério, tá? Infelizmente ele faleceu. Mas assim, foi uma história muito marcante. E é isso, né? Eu não sou cirurgião, já sabia que nem gostava de cirurgia. Mas é o tipo de experiência que você nunca vai esquecer, né? Não. Exato. Exatamente. E aí eu falei, olha, é muito hardcore ali a cirurgia geral, é sangue nos olhos, né, tal. E aí eu falei, eu precisava de alguma coisa meio termo, né? Aí eu falei, qual que é o meio termo? Aí veio de novo a GO ali, perto, por quê? A gente fala, né, que a GO é igual ao pato, né? Não faz nada direito. Ela não opera tão bem quanto o cirurgião e não clinica tão bem quanto o clínico. Então a gente é um meio termo de tudo, da clínica e da cirurgia. É que nem o pato, né? Não corre, corre, voa e nada, e não é o melhor nem nenhum deles. Exato. E tudo bem, eu achava, tá ótimo pra mim isso daí. Não ligava, né? Porque imagina que daqui o GO que não gosta de ouvir isso, mas na prática... Eu falei, é verdade mesmo. É verdade mesmo, né? Vamos deixar quem opera ali, os cirurgiões e tal, a gente faz as nossas. E aí eu falei, legal. E aí no final do ano, pensando em tudo isso e tal, eu falei, vou prestar GO, porque a pediatria também tinha aquela fama de que ia passar fome. Eu falei, minha nossa. Não, mas seu temperamento sempre repercutiu nas suas escolhas. Você viu? Então, nossa, é bem racional, assim. Bem legal como foi você foi explicando assim o processo de escolha e realmente foi super racional. Foi pensando nisso, eu queria também uma coisa que tivesse, né, um retorno financeiro, mas eu gostava disso, então os meus interesses eram esses, mas não queria só clinicar, queria botar a mão na massa. E quando você foi meio que até, imagina uma certa eliminação ali, né? No fim,
Você acabou eliminando e ficou ali, que dá para fazer os dois, né? Então a gente tem um GIO, a gente tem os procedimentos, dá para fazer um R4 de cirurgia ali, se fosse o caso. Eu falei, pô, boa especialidade, prestei, né? Aí passei na escola também, na residência, só que eu tranquei e fui pro exército 1 ano. Ah, você foi pro exército? Fui pro exército. Já tinha pensado nisso? Foi racional também? Foi racional. Ela desde os 8 anos já sabia que ia fazer. Foi ali a parte financeira, por isso que eu falo, né? A prioridade da vida, ela destaca muito e a gente precisa colocar isso no papel. Qual que é a minha prioridade neste momento? E aí, prioridade, assim, que eu falo, pode ser o estudo, o financeiro, a família, Deus, essas coisas. Então, você elenca ali qual que você prefere, né? Qual que você acha que te faz, enfim. E naquela época era muito destacado essa parte de estudo e financeiro para mim, era muito destacado. Então, eu tinha já esse planejamento de eu precisava parar para fazer um pé de meia para poder ir para residência médica, porque senão não ia dar conta. E você passou antes e trancou? Isso, eu passei e estranhei. Aí, vamos dizer assim, era o melhor cenário que tinha ali, porque já estava tudo feito. Falei, vou pro exército, consegui uma vaga num lugar que era um quartel, que era bem tranquilo. Aqui em São Paulo? O quartel-general ali do Ibirapuera. Sei. Sei. Fiquei lá pertinho de casa e tal, falei, nossa... E aí trabalhava das 8, 9 até as 16. Então eu conseguia ir pro plantão à noite, voltava, dava tempo de tomar banho e voltar para o quartel. E já tirava a grana do exército, que é uma grana boa, ainda conseguia fazer por fora sem a pressa de estudar. É um plano realmente muito bom. E eu achei muito legal isso que você falou, que vai muito de acordo com o que eu e o Pedro a gente tem conversado, e a gente tem conversado com nossos alunos, que é que a sua vida pessoal e as limitações que ela te impõe tem que ser a base para as decisões que você toma profissionalmente. Perfeito. Então, às vezes, o próximo passo que você vai dar profissional, antes de você dar esse passo, de você efetivamente planejar e dar esse passo, você tem que olhar para a sua vida pessoal. Tem alguma necessidade agora que eu preciso atender? Então, por exemplo, a questão financeira. Eu preciso me organizar melhor financeiramente para dar esse próximo passo. Perfeito. Porque se você vai seguindo a onda de todo mundo tá prestando ou qualquer outra força que te empurra e você não planeja, você vai se arrepender lá na frente, você vai se embananar todo e é a vida pessoal que vai te deixar insatisfeito com tudo. O trabalho vai virar um perrengue. Vai ficar triste de às vezes não ter juntado dinheiro para ajudar ou para você Daí você vai ter que dar mais plantão durante a residência, vai fazer uma residência ruim, cansada e vai trabalhar mal, atendendo mal as pessoas, porque você começa a uma roda de frustração. Exatamente, perfeito. E a gente tem que considerar tudo, né? Da onde a gente veio, da onde a gente saiu, como que é a nossa realidade. Não de forma vitimista ali, mas é uma coisa que realmente vai guiar o que você precisa fazer, né? E aí vem a questão também de você colocar ali as prioridades de forma bem racional, de novo, mas colocando ali o que realmente você tem mais necessidade naquele momento. O negócio falou, pô, a parte financeira pesava muito, vou fazer, no mesmo tempo dava uma relaxada ali, entre aspas, né, porque podia descansar um pouco, porque o R1 é maçante pra caramba, então trabalhei pra caramba, acho que o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Nossa, é surreal você sair dali do nada e começar a receber, né, a gente vê o dinheiro caindo na conta, é um negócio que depende de você, então quanto mais você trabalha, mais você ganha. Você falou, vou embora, né? Vou trabalhar pra caramba. Me segura agora. Sem limites. E foi um ano que eu fiz muita pediatria. Eu fiz plantão de pediatria de porta. Nossa. Mais de 100 plantões lá. E os colegas olhavam assim e falavam, Mariana, você tem cara de pediatra, você tem cara de pediatra. E aí eu fiquei, ai, minha nossa. Será que eu fiz a escolha errada? Eu falei, ai. E eu gostava muito das crianças também. Eu falei, mas eu acho que eu não aguento prestar de novo, né? Tá fora do meu planejamento. Não. E aí eu segurei a parte emocional também. Falei, peraí, não foi isso que a gente planejou, segura a onda. Vai pra GO, você vai conseguir. Você vai se adaptar, você consegue, e é isso aí. E aí fomos pra GO ali na escola também, R1, R2, puxadíssimo, né? Mas aí você imagina assim, outra coisa muito legal que você mencionou, realmente está sendo uma aula, assim, você poderia ser, como é que fala, Gui, assim, o exemplo do nosso curso e tal, porque você foi tomando todas as escolhas de forma muito racional, óbvio que na hora provavelmente... A melhor aluna, né? Exato, a aluna todas. Mas aí tem os sanguíneos, hein, cuidado com os sanguíneos, que eles são emocionais. Exato. Acho que o protótipo, assim, do aluno que toma as decisões, mas óbvio que, acho que foi legal que
talvez da nossa conversa aqui, pela primeira vez, mostrou um momento que você pode ter titubeado, né? E aí é legal porque às vezes é isso, a gente escuta muitas vezes os nossos amigos, né? E às vezes eles não sabem o que eles falam, assim. Às vezes eles falam brincando, eles falam, sabe? Porque a experiência deles pode ser que isso faça sentido, mas no fim das todo mundo, principalmente colegas de turma ali, mais ou menos contemporâneo, tá todo mundo tentando, tá todo mundo aprendendo. Então às vezes ele tá querendo te falar isso e entender o quanto um comentário às vezes pode fazer com que o nosso colega reflita tanto. E às vezes a gente quer falar isso por bem, mas às vezes não cai tão bem, sabe? O cara tá lá num plano, tá bem desenhadinho, tá fazendo as escolhas pelas razões certas. Aí vem um amigo e fala, você tinha que fazer isso, porque você pá. Então a gente se toca, né? Você quando essa informação chega, você tem uma resposta a ela. E é normal, né? Isso acontece com todo mundo na carreira. Tem gente que talvez não ligue muito para a opinião dos colegas e tem gente que liga mais, né? Mas como é que foi a história? Então eu imagino assim, beleza, acho que você fez uma residência bem tradicional lá na Paulista, tal, chegou um momento de definir, putz, não, acabou a residência, eu quero ser uma GO, ou queria fazer alguma sub. O Instagram já tava nessa aí, quando você terminou ali o R3 já tava lotado, o Instagram já tava trabalhando, atendendo os pacientes com consultório particular, foi Livance, que nem você falou, já tava, vou botar um paciente aqui na minha agenda e tal. Como é que foram esses próximos passos, assim, profissionais mesmo, de fato sair da residência e cair no mercado de trabalho? Aí foi aquele destaque que eu tinha comentado ali, realmente mudou a prioridade, né? Foi repentino. Às vezes perguntam, mas como que aconteceu? Que você veio com essa parte religiosa, que você até então você não tinha tão forte, né? Então a minha família sempre foi católica, aquela coisa toda. Mas era alguma coisa mais ali, muito pessoal, e era um católico de BGE mesmo, né? Missa ao domingo, às vezes. Às vezes, tinha que estudar. Então esse era o meu lema, né? Eu não vou na missa hoje. O que você falou? IBGE. Católico IBGE. IBGE? Responde só no... Só o que você é católico? Mas a gente não fazia nada praticamente, né? Assim, pra falar que é nada, eu rezava e sabia fazer o terço e tal, e rezava as orações quando precisava, pedi muita intercessão durante a graduação. Exato. Exatamente. Lembrava mais de pedir ajuda do que de pedir perdão. Exatamente. Residência médica, ele pedi muito também pra poder entrar, aquela coisa tudo. E sempre muito benéfico, assim, eu acho que foi muito agraciada nesse sentido, porque apesar de não ser tão certinha, não fazer as coisas por merecimento, na verdade fui recebendo, graças e tal. E aí nesse R2 realmente teve esse marco, porque eu tava pensando já no R4, falei, putz, qual que é o R4 que eu vou fazer? E aí veio a fertilização, né, a reprodução humana. Eu vou fazer reprodução humana, gosto do tema, gosto de infertilidade e tal. E aí que eu falei com a minha mãe já é mais, você imaginar assim, né, aquela católica, vamos dizer assim, fervorosa, né, que o pessoal fala. Mas ela sempre muito humilde, muito silenciosa nas orações, nunca me confrontou em nada. Também é uma dificuldade que o melancólico tem de ser confrontado, então ela sabia qual que era o temperamento, ficava mais ali, só esperando. E aí quando eu falei pra ela, falei, mamãe, eu acho que eu vou fazer reprodução, né, e tal. Aí ela assustou, né, acho que ela assustou ali, criou coragem e falou, filha, né, pela nossa religião, tal, isso daí não tá certo, não. E além disso, não tá certo também você fazer tal coisa ali. Abriu a porta. Abre. Saiu uma verdade. Já que eu tô falando. Aproveitando. E aí eu fiquei assustadíssima. Eu falei, mãe, como você vai me falar isso agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu já tô na GO, vou ter que fazer outra especialidade, porque não tem como trabalhar desse jeito, sem fazer nada disso. E aí ficou a tal da lógica ali saiu, eu fiquei fora da casinha. Puxou o tapete. Puxou. Aí demorou mais. Aí vem o melancólico forte, ali a gente pessimista. Putz, nada vai dar certo, não tenho o que fazer. Vou ter que mudar de especialidade. Não. E ali, graças a Deus, também fui pesquisando pra ver se era verdade também, né? Porque aí a gente... Foi estudar. Falei, Aí entra a lógica de novo, né? Eu preciso ver pra crer nesse sentido, né? Cadê? E aí eu pesquisava e falava, é isso mesmo. E aí, quanto mais eu olhava, era isso mesmo. Eu falei, putz. Quando você abre o olho nesse sentido religioso para uma verdade, parece que você não consegue mais fechar e tudo faz sentido e as coisas ficam ali da cor que tem que ser. E aí eu falei, putz, agora eu vou ter que mudar o rumo ali. Então, a minha prioridade, que era até então os estudos, e Deus ficava lá, talvez quarta, né? Agora eu coloquei ali como prioridade máxima, né? Então, para mim era religião, Deus, e aí segunda família, e terceiro os estudos. Então mudou completamente a minha forma de calcular os riscos, calcular o que eu iria fazer ou não.
Então eu tirei a reprodução ali das opções. Não tinha muita opção, porque eu realmente gostava muito dessa questão de fertilidade. Aí fiquei buscando outra coisa. Falei, medicina fetal. Medicina fetal ali eu faço ultrassomzinha, tranquila, tal. Não preciso ficar mexendo com essas coisas da ginecologia, esses temas muito polêmicos. Beleza. Tinha mais a questão de interrupção de gestação, que era um caso ali e tal. Prestei o R4, então, da fetal. Passei no R4 da fetal da escola também. E aí era um ano R3 e eu me casei no R3. Então foi ali no finalzinho. Legal. Aí aquela coisa toda do casamento, a gente tá reformando casa, fazendo casa ali. Isso já era, você tá falando do R3 para R4, desculpe interromper, mas isso era 2020? Eu me formei em 23. Então foi começo de 23. Certo. E aí eu já tava nessa questão ali, fazendo Instagram, mas também não com muita religiosidade misturado. Tava começando a criar mais características ali, mais personalidade nesse sentido. Estudando, aprendendo e colocando, né? Quanto mais eu aprendia, mais eu conseguia falar sobre o assunto. Certo. E ali eu falei, vou prestar o R4 de fetal, ok? E casei. E aí veio essa questão de prioridade. Né? Eu falei, putz, mas o estudo não é mais minha prioridade agora. Como é que eu vou fazer as coisas que eu preciso, nessa parte religiosa? Como é que eu vou aproveitar meu primeiro ano de casamento, né, com a minha família? Eu ia morar em outro lugar, que eu morava em São Paulo, do lado da escola. Né, e aí eu ia mudar para Barueri. 1 hora dirigindo. Residência da fetal também pesada. São quantos anos a fetal? São 2 anos, né? Vai ser puxado, né? Todo dia lá a gente faz 1 ano ali, o outro ano é opcional, né? Mas 1 ano que você fica, basicamente, no final de semana também você pode ser chamado para fazer algum ultrassom, aquela coisa toda, segunda a sexta. E aí, o dinheiro acabando, porque o casamento pegou tudo, né? Não sei como é que é. Ele casou faz semanas. Perfeito, é isso aí, zero na conta. E aí, querendo casa para morar, né? Eu falei, gente... Construir a família, né? Não tá batendo, não tem como ser mais a minha prioridade estudar agora, fazer o R4. E aí eu falei, não vou fazer. Né? Aí liguei para o meu preceptor, falei, que era uma pessoa ótima. Falei, olha, professor, muito obrigada, eu queria agradecer muito, né? Enfim, todas as fases ali. Mas acabei que eu me casei agora, eu acho que eu vou dar prioridade para isso e tudo mais. E ele, Mariana, mas tem certeza, né? Eu falei, não, eu tenho. E no fundo a gente não tem, né? No fundo eu fiquei, ai meu Deus. Não dá pra ter, né? Só faz sentido depois. E você tem também essa raiz, acho que vocês tiveram também, a gente vai embora na medicina, né? R4, é fellow, e não para mais. É surreal. É isso aí. Eu fiz um pit stop ali do exército, que ok, mas senão você vai embora. Você vai engatado, não para. Vai engatado e não para. E é gostoso, né, você ter essas conquistas também, né? Eu falei, putz, eu queria ser a melhor na minha área ali, uma subespecialista. E que você vai crescendo também e sempre tem essa relação hierárquica, que tem alguém em cima de você e você vai admirando essa pessoa, então você vai querendo ter o título que ela tem. Então você tem um professor que fez XYZ, você fala, eu quero fazer isso. Você tem um R+, que quer fazer isso eu quero. Então você vai também mirando em pessoas, né? Em exemplos de pessoas. Isso, quando você não mira a docência, né? Tem gente que faz muito trabalho ali, que já é outra pesquisa, linha. Né? Não, pesquisa é muito... Sempre engrandece os olhos. Fala, não, você é um baita de um pesquisador. Eu publico no JAMA, no New. Nossa, esse cara é o cara. Mas não tem nada de muito glamuroso, na verdade. Esse cara é um coitado, talvez, mas é muito feliz. Estuda pra caramba. Então, talvez com os seus 50 e tal, até um dado interessante, né? Na demografia médica, não sei se chegou a ver, com certeza deve ter aparecido nas redes sociais, é um documento que a saúde preventiva, lá, a medicina preventiva da USP junto com o CFM solta. Acho que o último tinha sido de quando, Gui? Era 2023, né? Ou 22, era alguma coisa assim. E soltaram de 2025, né? Demografia médica brasileira. E a classe médica que mais declara imposto de renda, ou seja, que recebe mais dinheiro na conta no final do mês, são homens, né? Sexo masculino, dos 51 aos 60 anos de idade. Então, e assim, fora a questão da diferença de valorização, né, do gênero aqui, mas a questão também da faixa etária, que realmente é essa história, né? O médico, ele vai ser valorizado profissionalmente muitas vezes. Acho que hoje tem pessoas que já pensam um pouco diferente.
e tem gente que consegue construir uma carreira já de sucesso jovem e sucesso financeiro incluído, mas muitas vezes é o cara que segue esse caminho muito tradicional e vai colher os frutos disso lá nos 50 anos, né? Que é uma trajetória meio árdua. Mas uma coisa que você me chamou a atenção também, mais uma vez, apesar de talvez ter dado uma titubeada da tua forma de ser, foi que sempre a tua vida pessoal, que foi o que o Gui estava conversando agora há pouco, estava como prioridade, né? Antes podia ser para ajudar as pessoas do ponto de vista financeiro, mas ainda assim era esse o objetivo. Era a família, né? E depois, ainda assim era a tua família, talvez agora a minha família, o tempo pro meu marido, e a gente construir isso junto e tal, né? Então isso é E a espiritualidade que entra como fator pessoal, com certeza. Isso é uma questão totalmente íntima. Isso, exatamente. E aí, juntando esses fatores todos ali, acabei realmente não fazendo o R4, né? E aí, nesse ano, foi um ano que realmente aproveitei bastante, né? Essa questão familiar, as prioridades ficaram muito definidas, me senti muito feliz, acho que foi a melhor coisa que eu fiz realmente olhando para trás agora, Legal. porque eu acho que eu não iria me identificar com a medicina fetal, acho que foi uma decisão muito rápida ali, de trocando, né? Não tinha muito o que fazer, o que eu vou fazer, E talvez não era isso mesmo, que ia me recompensar, me fazer feliz hoje em dia. Então eu vejo que às vezes tem esse calma ali, né? Então você fala, putz, eu não sei. Pô, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa ali, trabalho não falta, né? Pra gente, graças a Deus. Eu falo que é na guerra e na paz, né? A gente tem trabalho, então vai experimentando, porque às vezes surge realmente o que você precisa fazer e testar outros percursos que não esses tradicionais. Mas foi muito difícil deixar o tradicional. Né? Então, realmente você fica ali meio agarrado e depois você fala, tudo bem, e agora faz sentido, mas naquele momento foi bem difícil, né? Deixar de fazer o R4. E depois é difícil você retornar para fazer o R4. Também, é mais difícil ainda. E por enquanto ainda não faz sentido nenhum R4 em específico para mim, então eu continuo fazendo essa trajetória ali, fui para um lado mais diferente ali de pós-graduação, essas coisas para acrescentar, a gente não pode ficar parado também, né? Então a gente vai acrescentando. Mas hoje você atua, assim, de forma geral, com consultório particular? Consultório particular. Não dá mais plantão, essas coisas do tipo, conseguiu sair do plantão? Esse foi o primeiro, eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é sair do plantão noturno. Aí já é um avanço qualidade gigantesco. De vida, E aí eu consegui sair do plantão noturno ali, com o andar da carruagem. Depois consegui sair do plantão também, mas eu faço ainda por gosto, né? Então eu acho que dá uma diferenciada na semana ali, atender o pessoal de porta, é SUS também. Então a GO tem disso também, né? Você consegue fazer porta, consegue fazer maternidade, consultório, então eu queria isso. E aí hoje eu faço uma vez por semana ali, gosto bastante também, mas o grosso é consultório. E aí, vamos aproveitar, assim, porque pelo que eu acompanho nas redes sociais, você tem tratado muito dessa questão mesmo que eu acho que é algo que está muito em alta, que são os dois pontos, né? Talvez a mulher no mercado de trabalho, a dificuldade de conseguir organizar a vida pessoal para ser mãe cedo do ponto de vista biológico e não ter que postergar essa decisão, e aí quando eventualmente vai tentar ficar mais difícil, porque já está um pouco fora da idade fértil e tudo mais, e tenta, às vezes não dá certo e precisa partir para os métodos artificiais, e aí acho que é por isso que tem crescido muito especialistas nessa área de reprodução humana. Sim. E por outro lado também existe outros métodos, né, para você buscar não só métodos contraceptivos naturais, mas também métodos para você identificar talvez qual o período mais fértil. Putz, eu não quero fazer método artificial, mas eu queria alguém que me aconselhasse a tentar otimizar o meu processo aqui de tentar ser mãe. É com isso que também se trabalha bastante, eu vejo você postando isso nas redes sociais, né? É, com isso. A gente chama ali de ginecologia funcional ou fertilidade funcional, que vai nesse sentido que a fertilidade é um sintoma, né? Então, quando você está infértil, é um sintoma de alguma doença mais complexa ali, de um desarranjo, de metabolismo de forma complexa. E aí a intenção é sempre olhar o todo ali do casal e descobrir ali as doenças e tentar colaborar para que haja uma preservação de fertilidade, fala de saúde menstrual. Então a gente vai mais para a parte natural ali, não de suprimir
deixar de menstruar, que a gente também considera um sinal vital, né? Que tá tudo bem com o metabolismo, um reflexo metabólico. Então, a gente considera e valoriza isso. Então, valoriza ali desde a adolescência, né? Então, a gente vai conscientizando nesse sentido de que tudo bem menstruar, né? A gente tem as adversidades ali das doenças, né? Endometriose, essas coisas que dá muita dor também, mas que aquilo precisa ser corrigido e você precisa ficar bem com o seu corpo do jeito que ele é e preservando a sua fertilidade para um futuro ali, quando você se abrir para gestações. Então, basicamente, eu faço esse trabalho mais... uma ginecologia mais clínica, né? E a obstetrícia ali eu faço... É engraçado que a obstetrícia é o pão do GO, né? Então, é o que a gente trabalha ali quando recém-formado, é o que a gente mais faz. Mas tem se tornado cada vez mais difícil trabalhar na obstetrícia, né? Então, mesmo essas pacientes tuas, que às vezes você acompanha e aí vem a se abrir para uma gestação, uma aí pessoa começa... que você acompanha há 2 anos... Você não faz esse pré-natal, esse parto. Esse é o mais legal, né? Que é a paciente que você tem conexão, que você tem vínculo. Sim, aí realmente o processo de parto fica bem melhor, né? Mas não é a realidade do pessoal que está se formando, do GO mesmo. Mas eu digo o teu. O meu... Você faz também obstetrícia agora não mais, mas eu parei ali já no comecinho da gestação já de fazer. Sim, mas por causa da gestação. Você pretende voltar? Isso, Vamos ver ali, eu falei, vamos ver como é que é, porque realmente mexe muito com essa questão dos horários, né? Então a gente tem uma disponibilidade muito grande para obstetrícia, né? Sim. Então depende muito ali de como vai ser o andar da carruagem, vamos dizer assim. Porque você tem que ficar disponível basicamente o tempo inteiro, né? Então, a hora do parto é a hora do parto. Não, e é sempre de madrugada, convenhamos. Lua cheia, não é 2 da tarde, né? Não. E aí eu tive essa experiência do particular e da residência, né? É muito diferente também. Então, até para quem tá fazendo GO ali, ou quem vai escolher GO, é muito importante bater bem ali essas 2 características. A gineco é bem diferente da obstetrícia. Eu arrisco dizer hoje que se tivesse um acesso diferente para ginecologia e obstetrícia, talvez a gente tivesse uma defasagem ali de obstetrícia gigantesca, porque poucos conseguem continuar na obstetrícia. Né? Eu realmente acho que, além de gostar, tem que ter alguma coisa a mais, né? Tem que ter uma bênção ali a mais para a pessoa, porque realmente é um dom. É uma obstetrícia muito difícil continuar depois. Dos colegas ali, nós éramos em 12, talvez 2, 3 continuaram com o R4 de obstetrícia, o resto foi tudo para o G, né? Que é um pouco mais tranquilo. Então, para quem for fazer, tem que ter essa noção de que você vai trabalhar muito tempo com gestante, vai fazer parto, e a gente tem essa disponibilidade full time ali. E é disposto também hoje em dia, é importante até conversar que a GO acho que é a segunda especialidade, se não é a primeira em processos, né? A judicialização do GO aumentou muito. É muito urgente. Eu acho que deve estar passando a cirurgia plástica até. Então é uma especialidade difícil nesse sentido também. A gente tinha até como é que chama? O seguro médico desde o R2 ali já. Sim. E mantém seguro médico também, porque é bem complicado. A gente sabe que existe a violência obstétrica, ela existe, né? A gente presencia isso nos plantões, presenciei na residência também, mas acaba tornando aquele ambiente muito hostil. Né? Então, os plantões de GO são mais hostis nesse sentido, porque vem o medo ali da paciente, né? E junta com o seu medo também... Fica todo mundo a risco, né? Fica todo mundo a risco. E eu acho legal esse comentário, porque me corrija se eu estiver falando besteira, mas nas experiências que eu tive de acompanhar um centro obstétrico, tanto dentro do internato na Santa Casa, quanto em outros ambientes fora, eu achei muito diferentes os ambientes. Um era muito diferente do outro. Dependendo do obstetra que tá comandando, é um cenário completamente diferente do outro. A calma, a conversa com a mãe, o quão humano vai ser esse processo e o quão não vai ser, depende muito do profissional que está ali atuando, do ambiente, das relações. Então, para você que está pensando em fazer obstetrícia ou está um pouco assustado, talvez com a experiência que você teve, acho que vale a pena você ir atrás de contato e experimentar outros lugares, assistir outros profissionais atuando, outros ambientes, outras práticas médicas na obstetrícia, porque com certeza tem alguma que você pode se encaixar melhor. Exato. Boa dica.
E seguir junto com algum médico já formado, né, que tem essa parte de vínculo. Então, o vínculo é muito importante. No plantão, a gente não conhece aquela paciente, ela nunca te viu, ela não vai confiar em você. Por mais que você fale que ela vai achar que é B, que você quer empurrar cesárea ou que você quer empurrar parto normal, e não vai ter negócio ali, né? E aí você fica bem ali na retaguarda. A gente sempre escreve muito bem na GO, justamente para se resguardar nesse... Exato. Então, você, se possível, pega um plantão ali com alguém que já foi formado e num sentido mais particular ali, né? É claro que, infelizmente, isso às vezes não passa para o SUS, para os plantões em si, por esses motivos, mas o particular é um clima muito diferente. Você vai sentir outra obstetrícia. Sim. Antes de decidir, né? Vejam os dois ali, porque eu acho que vale a pena. Isso vai fazer parte da sua vida, né? Faz sentido conhecer para poder escolher. Sim, com certeza. A obstetrícia vai ficar. Inclusive, tinha chefes que a gente conversava, que era mastologista já, muito bom, mas ainda fazia obstetrícia. Aí você fala, caraca, professora, não, eu faço, tá, mas eu só faço dessa paciente porque tá comigo há tanto tempo e tal. Que é a filha da filha. Eu fiz da mãe, eu fiz a filha, isso. Isso. Mas me conta assim, pra gente, acho que a gente já tá se aproximando do fim do episódio, mas conta qual que é a queixa assim, mais comum que chega hoje no teu consultório, assim. Acho que endometriose. Tá vindo muito mesmo. Tanto pela infertilidade, e é engraçado, até importante colocar, que às vezes elas não têm clínica nenhuma, né? Nada. Mas só pelo fato de abrir um quadro de infertilidade, a gente é obrigado a investigar a endometriose e acha pra caramba, né? Acha muito. Então a gente acha lesão, a gente acha alteração tubária, tudo decorrente dessa parte inflamatória, essa questão de mexer na reserva ovariana. Então a endometriose consegue fazer tudo isso ali e a mulher não tem dor nenhuma. E aí o outro, o extremo, é aquelas que chegam realmente com bastante cólica ali, a dismenorreia importante. E aí você é obrigado a investigar. A gente tem um arsenal muito melhor de imagem agora, então acaba que a gente abre mão, os convênios cobrem ultrassom com preparo e a gente pede e acha. E a dica que talvez para você sentiu, pode pedir, que tá muito frequente realmente. Sentiu, pede, amor. Pode pedir que vai achar. Que vai achar. O difícil é quando você não acha, né? E ainda assim, quando não acha, que também é importante, a gente tem endometriose superficial, que a gente dá o diagnóstico clínico sem precisar de imagem, porque ela não aparece ainda na imagem. A gente faz diagnóstico por videolaparoscopia, né? Faz mais nos Estados Unidos, que a gente não abre. É o padrão ouro, inclusive. Exato. Lá eles fazem muito, né? Nos Estados Unidos eles abrem mesmo. Aqui a gente não faz, mas presume que tem, aí segue e trata como. Mas aí para cá tratar a infertilidade. E a dismenorreia, né? E a doença em si, né? Aí a gente vai para a parte inflamatória da doença ali, tenta tratar nesse sentido para ela ter menos sintomas e a gente tentar estabilizar. Interessante. E do ponto de vista também do ciclo menstrual, vem também? Porque vem muito. vem muito. Buscando orientação. Tipo sim. assim, de qual é o dia do ciclo que precisa ter relação para poder aumentar a chance de gestar e tal. Porque uma coisa que eu acho muito bonito, assim, que eu acho que é uma dificuldade do uso dos métodos contraceptivos, principalmente os hormonais, tal, anticoncepcionais e afins, que eles mudam as características hormonais da mulher, como está descrito no nome, né? E aí acaba que a mulher acaba perdendo um pouco essa possibilidade do autoconhecimento, né? Porque pelo que o pessoal que não usa nenhum método contraceptivo, mas não quer ter filho toda hora dos católicos e tal, tem cara que fala assim, eu chego perto da minha mulher, eu sinto o cheiro dela, eu falo, hoje não vai dar, porque se a gente tiver relação hoje, você vai engravidar. É muito engraçado. E é interessante como eu acho. O feromônio ali. Eu acho bonito isso, porque mostra uma intimidade do casal que sempre precisa ser preservada e tal, mas no autoconhecimento, inclusive, da mulher, a questão de percepção, né, do muco e tudo mais, que às vezes, através do uso dos métodos contraceptivos, esses aí que estão no mercado mais tradicionais, às vezes vira uma coisa que a mulher não tem mais, né, necessidade de estar se reconhecendo, afins. É óbvio que eu tô longe do papel de ficar achando o que deve ou o que não deve ser, mas por ser um homem casado, né, e que futuramente pretende ter filhos, eu acho que é um papo interessante, assim, né, porque não é infrequente a gente ver colegas que às vezes é isso, espera mulheres que usaram o anticoncepcional uma vida, suspende, fala, eu vou suspender hoje o anticoncepcional oral que eu tomei por 15 anos e vai começar a tentar engravidar, e às vezes não é tão simples, tem os casos óbvios que começa, tem relação e engravida, mas às vezes nem sempre. Às vezes um desafio aí de uma vida de hormônio e tal para começar a regularizar esse ciclo, começar a se conhecer e tal, que no final das contas o sonho dela agora é ser mãe, é ter uma família, botou a vida pessoal
falando mais alto como prioridade e vive esse desafio que muitas vezes vira até um terror, assim, de conhecer amigos próximos que de fato estão tentando de verdade e não estão conseguindo, não né? estão conseguindo, isso. E porque o anticoncepcional é a base dele, né? Ele acaba suprimindo ali todo o eixo nesse sentido, fica silenciado, a gente só tem os sangramentos de privação, então acaba silenciando também algumas doenças que podem vir concomitantes, né? A SOP, endometriose, são tratadas dessa forma, todas as doenças são tratadas, sangramentos uterinos anormais, por N motivos, tudo mais, a gente aprende assim, né? Se você for ver, é o padrão ouro para tudo. Sim. E aí acaba que você não sabe realmente o que está acontecendo. Então, você apaga a luz e quando você acende, tá aquela zona lá, e vai, minha nossa, de onde que eu começo? E às vezes você vai parar que você tá com 35 já, né? E aí o bicho pega pela questão da idade também. Então, além de você ter que arrumar a casa, arrumar tudo ali, porque infelizmente surge uma doença que você não tinha percebido antes, você ainda tem a questão da idade que está chegando, e aí realmente a reserva sempre vai ser o fator o principal, né? A idade materna. Então é importante essa conscientização até da gente tornar mais natural essa questão de ter um ciclo, corrigir as coisas que estão ruins, então a TPM está muito ruim, vamos corrigir, vamos melhorar. Sem usar o hormônio. Sem usar o hormônio, exatamente. Por quê? Porque aí você não suprime o ciclo, né? Você deixa ele falando e aí quando ele descompensar, você fala, acho que a sua doença lá descompensou, vamos dar uma olhada? Vamos. E elas vêm dessa forma. Você fala, tá certinho, menstruação? Não, tá certinho. SOP é muito legal ver menstruando. Elas vêm menstruando, não, tá certinho. Aí quando começa a ficar sem menstruar, você fala, opa, vamos voltar lá. Aí você vê resistência insulínica, você vê parte inflamatória, fala, pisou na bola aqui, vamos fazer de novo. E aí você vai regulando a doença pelo ciclo como um sinal vital. E então é muito interessante. E aí entra o método natural nesse sentido, porque ele fica ali o DIU, né, como elas usam bastante também, nesse sentido de não ser hormonal, mas pode aumentar um pouco mais de sangramento ali, para quem tem endometriose, que é difícil também, aumenta a cólica, essa coisa. De cobre. O de cobre, E aí o contraponto seria o método natural que a gente fala ali, que é a questão do muco cervical, né? Essas mudanças cíclicas da mulher que ela consegue aprender e usa pra vida toda. Hoje tem aplicativo, não é? Eu sei que tem até o que o pessoal que fala, né? Assim, o homem acompanha no aplicativo dele o ciclo da mulher. Então ele fala, óbvio que ela tem no dela, né? Mas o cara tá acompanhando, então, acho que ela tá ovulando hoje, tá? Começa esses papos e o contrário também pra acompanhar, né? É muito engraçado essa interação. As tecnologias também estão evoluindo pra isso, né? Isso que eu acho interessante também, esses aplicativos e tal, que ajudam, né? No final das contas é isso. Putz, é um pouco difícil documentar todo dia, anotar num caderninho. Não, hoje tem um aplicativo que vai lá, te ajuda, você descreve como é que tá o muco, o ciclo, tal, quando você menstruou bonitinho. Tira uma foto. Eles já exportam o PDF de planilha e aí conseguem mandar pro médico. Então a gente recebe os PDFs delas, né, com a planilha, e eu interpreto. Então eu bato o olho lá e falo, não preciso nem perguntar. Né? Porque até você vê, eu menstruei dia 20/4, e aí depois dia 25 eu tive... Aí você fica, minha nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver o calendário, calma aí. Aí deixa eu contar quantos dias foi a fase folicular, quantos dias foi a fase lútea. E aí quando ele bate o olho ali, tá tudo certinho, né? Ovulação, fase folicular, fase lútea, menstruação, tudo separado, e a gente consegue identificar e trabalhar em cima daquilo. Então é sensacional pra gente, né? Quando elas vêm com um cuidado bem integrado. Eu nunca tinha escutado a menstruação como um sinal vital. Achei bem legal. Vou começar a usar agora, mas eu vou te dar os créditos. Não, imagina, né? Na verdade, é um estudo da OMS, viu? De adolescentes, eles colocaram como sinal vital. Foi voltado para adolescência ali, para controle, principalmente nesse neuroeixo, né? Que nos primeiros 3 anos ali da menarca. É oficial mesmo, eles chamam de sinal vital. Que legal. Não é meu. Eu imaginava, mas... Obrigada. Mas legal, é isso, demais. Legal. Obrigado pelo episódio. Não sei se você tem alguma mensagem final e tal. Também se quiser compartilhar tuas redes, como faz para te encontrar, marcar consulta e afins. Obrigado pelo papo. Muito legal ouvir teu testemunho. Tanto do ponto de vista profissional, que eu acho que daqui do Gui, né, de carreira médica propriamente dita, foi uma aula, assim, de realmente como tomar escolhas racionais e às vezes nem tudo dá certo da forma como a gente imaginava. Tem os percalços no caminho, mas ainda assim... ajustar. A gente vai ajustando a rota. Então a gente deseja muito sucesso na sua carreira, que de fato está
só começando, mas pra quem te veja, com certeza uma médica de sucesso e pra mim, como católico, também muito legal estar aqui com você, ver do seu testemunho de fé e tal. Então, muito sucesso também nesse sentido. Deus continue te iluminando bastante. Amém. E obrigado aí pelo testemunho também de incentivar que a gente fique cultivando a nossa fé e que a gente possa colocar um pouco disso, que eu acho que existe, né? Sem ficar tornando isso uma guerra, como muitas vezes a gente vê na mídia e tal, tem pessoas, pacientes que querem abordar um lado espiritual e eu quero trazer isso para dentro da minha consulta, são valores meus e eu quero ter um médico que está alinhado com os meus valores e tem um paciente que às vezes não quer, que quer, por exemplo, um método mais artificial e tal, e mesmo assim pode ser religioso, enfim, ninguém está aqui para julgar ninguém, Isso, e é só, mas legal que existem os médicos que estão lá para dar o apoio para esses pacientes que às vezes se estão ali sozinhos e acho que foi a bolha que você estourou ali de começar a divulgar esse conteúdo na rede social de que estava precisando de alguém para falar para essa galera e que te encontraram, e é por isso que eu espero que o consultório continue bastante cheio. E depois da gestação ainda muitas consultas e também desejo um resto aí de gestação maravilhoso, viu? Com certeza. Muito obrigada de novo pelo convite. E é exatamente isso que você falou. A vantagem da gente colocar nossa personalidade na nossa profissão é fazer realmente o que a gente chama de unidade de vida. Então, ao invés de você ser uma pessoa fragmentada, sou uma pessoa aqui na faculdade, sou uma pessoa ali na igreja, sou uma pessoa com a minha família, a gente une tudo, mostra isso para o paciente, que você é concreto, que você é coerente, e a coerência eu levo para o resto da vida ali, tudo que eu falo, eu procuro fazer, né? E isso faz muito sentido para os pacientes quando eles te procuram. Então, tente sim colocar a sua personalidade, os seus valores, porque você vai facilitar o seu trabalho, porque vão chegar pacientes exatamente como você imaginou, com os valores alinhados com os seus, e você vai trabalhar com muita tranquilidade e alegria. Então, obrigada de novo. Legal. Prazer conhecer vocês. Não, foi sensacional. Uma aula, vocês... Eu sou mais católico que o IBGE, percebi. Tava ouvindo a conversa, tomei muita nota, e você em casa, se já sabia, se conectou, se não sabia, aprendeu também, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.